Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Pessoal, não sei o que aconteceu com a minha câmera, tentei ajustar o bar no final de semana, não consegui, talvez vou ter que comprar outra, enfim, tô vendo essa questão, mas o que importa, né, é que é o gráfico, a fala, o que aconteceu no dia, né, esse é o que é importante, o relato macro também, isso que é importante do fechamento de mercado. Então, vamos começar a falar aí, né, um dia de recuperação para a bolsa, subindo 0,90, volume muito abaixo da média, né? A gente se recuperou, acredito eu, né? A gente tem acumulando aí no mês queda de 5, que hoje que subiu quase 1%, né? Mas a gente estava caindo 6% no mês. 2 semanas consecutivas de queda, sendo que a última a gente perdeu as médias. Então, nada mais natural, eu acredito, que uma recuperação, lembrando que estamos num suporte extremamente importante, que é essa faixa dos 107 mil pontos, 108 mil pontos, né? E essa recuperação foi muito por conta, né, assim, das empresas do setor doméstico que ressurgiram das cinzas, né? E acho que o grande destaque foi, né, dentro do Ibovespa aí, tirando o Copel por conta da questão da privatização, foi certamente Cyrela. Cyrela subiu 8%, mas não podemos esquecer que no mês cai 21%. Então, não passa nada mais de um repique dentro dessa estrutura, né, dessa tendência de baixa que foi iniciada no curtíssimo prazo. Por isso que ficou um pouco complicado o mercado, né? Diversos papéis, beleza, se recuperando, mas inúmeros, acho que boa parte dos papéis aí da composição do Ibovespa estão em tendência de baixa no curtíssimo prazo. Então, ficou meio complicado com essa queda, né? E a estrutura do Ibovespa, né? A gente tem isso aí mesmo. A gente não entrou em tendência de baixa ainda no curtíssimo prazo, porque a gente não perdeu os 107 mil pontos, mas estamos, né, bem desenhados para isso. Em especial, né, a gente tem o padrão aí, nesse canal de baixa no curtíssimo prazo, e por conta disso aqui, né, essa curva de juros, né, a gente já falou bastante sobre isso. Hoje deu eu não entendi, teve muita gente falando, não, alívio na curva de juros, eu não vi esse alívio na curva de juros, está estável em 14,30, né, esperando 2 aumentos aí para o ano que vem. Então, assim, eu acredito que foi muito mais um repique, depois de 2 semanas de forte queda, Cyrela voltando para níveis, por exemplo, Cyrela voltando para níveis importantes, e alguns players acreditando que já tem muita coisa no preço, e comprando a preços interessantes, que não deixa de ser um preço interessante, porque efetivamente a curva de juros, né, não sei o quê. E aí uma das justificativas que a gente viu foi a PEC alternativa, né, que foi enviada para o Congresso, né, deixa eu pegar o nome direitinho aqui dele, esqueci o nome do senador, o Alessandro Vieira, né, enviou no final de semana uma PEC de transição alternativa com 70 bi fora do gasto, né, fora do teto de gasto, o mercado está com, né, 175. Eu estava falando com o pessoal do Infobolso, né, muito que a gente chegou, acho que na linha de congestão, né, assim como o mercado está nessa congestão entre os 118 e entre os 120, entre os 118 e os 108, a gente entrou numa congestão da expectativa do furo do teto de gastos. Né? A expectativa menor é 70 bi, a expectativa maior 175 bi. E aí o que eu quero trazer é isso aqui, pessoal. Isso aqui chamou muita atenção, e essa discussão que eu tô tendo com o pessoal lá do Infobolso, de que, pô, pode ser a maior com certeza vai ser muito pior para a estrutura da dívida, né, dívida pública. Mas até a menor é um grande problema que a gente tem para frente. E por isso que eu acredito que ainda existe um pouco mais de downside para a bolsa. Pode ter alguma coisa, pode ter coisa barata? Pode ter, mas a chance de continuar caindo o mercado ainda é alta. É isso que eu quero dizer. Tem coisa, não estou discutindo se está barato ou se está caro. Se você achar que tem muita coisa barata e quiser continuar, e quiser iniciar o movimento de compra, não acho errado, né? Você pega lá, uma Cyrela voltou para os níveis de 2008, sei lá, por exemplo, e acho que está barato, ok. Mas eu acredito ainda que tem um downside adicional para essa bolsa, por conta disso aqui, né? Uma pesquisa aqui da XP, a XP vem fazendo um ótimo trabalho dessas previsões
né? Se tiver isso, com isso, o que pode acontecer com a trajetória da dívida pública? Se a gente pegar esse aí de 70 bi, né? A gente vai ter, para 2026, tá? A estrutura da dívida pública, a gente vai saltar dos atuais 76 e a gente vai voltar lá para a faixa dos 87, 88, que foi o pico que a gente atingiu em 2020. Então a gente vai voltar para as condições de dívida pública de 2020. E essas condições de dívida pública de 2020 sugerem o quê? Pelo menos a manutenção desses juros em 13,75 ao longo de 2023 inteiro, né, a manutenção, quem sabe até 2024, com risco de subir pelo menos até 14%, até chegar a 14%. Que é mais ou menos o que a gente tem agora. Né? Cadê? Que é o que mais ou menos a gente tem agora. Beleza. Agora, se a gente chegar no cenário, o pior cenário, que é o 175 bi fora, a gente vai chegar aí na 92,9%, final do mandato do Lula, 93%. Que aí, com certeza, é aumento para 14,25%, 14,5% para 2023. E, quem sabe, vai ficar essa taxa de juros alta por um bom tempo, né? Mais alta do que está. E então, eu acredito que a gente vai chegar no meio do caminho. Né? Eu acho que nem o melhor cenário e nem o pior cenário. Eu acho que a gente vai chegar nesse meio do caminho. Seria, vamos imaginar, encerrar 2026 com uma trajetória aí de dívida de 90%. Né? Isso se o governo, nesse novo governo, fazer o favor de encontrar algumas alternativas de receita. Né, que, por enquanto, pelo menos eu não vi nada. Na verdade, eu vi uma alternativa de receita, que eles querem fazer um imposto sindical. Voltar com o imposto sindical. Né? Então, enfim, mas receita mesmo, corte de custo, essas outras coisas, eu não vi nada. Né? O que importa aqui para a dívida pública, pouco se fala de cortar custo e trazer alternativas de receita. Então, vamos imaginar que vai chegar no 90%. Tá? Vamos chegar a 90. Aí, olha que maravilha. Com a taxa de juros lá no alto, como provavelmente a gente vai ficar, olha como é que vai ficar a trajetória da dívida. Se a gente somar o cenário mais tranquilo, tá? O cenário mais tranquilo e a manutenção dos juros nos níveis atuais, que é bem provável, tá? A gente vai chegar a 93% no cenário mais otimista. E no cenário mais pessimista, que é o do governo, 175, a gente vai chegar em praticamente 110%. Cara, isso aqui é um desastre. É um desastre. E nesse meio do caminho, olha onde a gente vai chegar. Se a gente seguir com essa trajetória de juros nesse nível atual, e o próprio presidente do Banco Central falou na sexta-feira que vai aumentar juros se for necessário, se o risco fiscal for grande para 2023, para controlar a inflação, e com as políticas públicas dos bancos, das estatais, tudo isso, essa inflação deve subir, a gente vai chegar perto dos 100. Cara, olhar isso, eu não tô, é o que eu falo, eu não discuto gasto social, eu discuto a forma desse financiamento, que é bizarro, né? É bizarro. É só colocar o custo, é só colocar o gasto e não ter uma contrapartida nenhuma. A contrapartida é deixar do jeito que tá e vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, assim, se der tudo certo, a gente vai encerrar aí do jeito que a taxa de juros está, 93%. Se der mais ou menos certo, a gente chegar perto dos 100%. E for o cenário do governo, a gente vai chegar para 110 ou mais. Então, assim, olhar isso aqui e acreditar, né, que a taxa de juros, que a curva de juros vai desmanchar, voltar para cá e aí favorecer todos os setores domésticos, eu acho que é ser muito otimista. Né? É ser muito otimista. Inclusive, né, se você quiser mais detalhes desses números, confira lá no meu Instagram, no Rafa Investir, que eu deixei também os detalhes maiores. Mas basicamente é isso. Então eu, né, por enquanto, apesar de, como a gente falou, Cyrela, é um papel que eu sempre gostei, né? Adoro o papel. Apesar do papel ter voltado aí para os níveis de 2020, tal, eu, sinceramente, eu optei por não fazer nada por enquanto, né? Manter aí
dois papéis defensivos que eu tenho na carteira, um papel que se beneficia com dólar, e é isso, né? E 80% de caixa. E é isso. Né? E a gente está falando bastante coisa sobre renda fixa lá no grupo, passando coisas sobre renda fixa. Quando aparecem as oportunidades, eu envio para o pessoal e o pessoal vai, né, de certa forma, aí, travando a carteira e ficando especialmente em pós, né, por enquanto. Pós, isso aparece uma pré-violenta, né? Hoje, por exemplo, uma corretora que eu tenho conta, eu consegui pegar uma pré de 2 anos, pagando um CDB pagando 16,7%. Talvez eu não tenha talvez eu não peguei o pico dos juros, mas cara, para mim tá muito bom já, né? Eu já tô bem satisfeito de deixar um dinheirinho aí nesse patamar travado aí, dá uma boa rentabilidade em 2 anos, sem risco, né? Quer dizer, tem o risco que a empresa pode quebrar, mas você tem o FGC. Então, enfim. Então é isso. Por isso que eu ainda sigo na expectativa que pode perder esses 107 mil pontos. A trajetória do gráfico, né? Ó, as médias estão cruzando na venda, né? Ó, tá acontecendo isso aqui, né? As médias estão cruzando na venda, né? A gente perdeu as médias do semanal. E pela curva de juros, eu acredito que ainda a gente pode fácil chegar nesses 100 mil pontos. Né? Por isso que eu tô... Agora, se isso aqui reverter absurdamente de um dia para o outro, que nem aqui aconteceu, né? Com o governo falando que vai querer o mínimo necessário, né? E que vai ser por um ano, né? Só 2023, aí com certeza esse mercado vai reverter fortemente, mas não tem nada a ver com isso, né? Não tem essa expectativa. A gente vai chegar no meio do caminho e pelo que a gente viu ali, o meio do caminho ainda é um meio do caminho ruim em termos de trajetória de dívida. Então, esperar que essa taxa de juros reduza, né? Ela volte aqui e esse setor doméstico essencialmente entre em tendência de alta no curtíssimo prazo, faça a reversão, tudo isso, acho que é um pouco otimista demais. Então eu sigo aí, mesmo achando que graficamente aqui é um ponto de compra. Graficamente isso aqui é compra, né? Se você olhar, aqui é compra, tudo isso. Mas numa estrutura em que a taxa de juros estava aqui, com certeza, né? Agosto, setembro, né? Aqui, ó. Agosto, setembro, realmente era compra sem pensar muito. Era compra. Agora, nos níveis atuais, tá mais para cá, chegar junho e julho, do que agosto, setembro. Então, tô nessas. É uma coisa que, cara, é difícil chegar numa certeza, porque eu olho e quero comprar esses 108 mil pontos, vou ser bem sincero. Mas a cabeça a gente tem que ser racional nesses processos, né? Enfim, e aí para completar a coisa, né, a gente teve aí a Vale caindo 1%, melhorou bem, mas notícias ruins da China, né? Teve uma morte registrada de Covid e o governo já recuou a questão da flexibilização do Covid zero, né? Já solicitando que o pessoal lá não transite muito né, restrições de trânsito nos principais distritos, né? E se piorar, a sinalização é o seguinte: se piorar um pouco, a gente entra em lockdown. Mais ou menos isso a ideia, né? Então acabou que o setor de mineração e siderurgia acabou caindo, né? E natural, Vale, né? Chegou aqui, caiu, beleza. É que a questão é que o minério de ferro subiu muito também. Então tem espaço para fazer esse pullback, né? No caso de Vale, acelera a queda se perdeu 77, tem como alvo 75. Já os papéis que estão em tendência de baixo, por exemplo, os de Minas, chance maior voltar para os R$7. CSN, se perder essa região dos R$13, voltar para os R$12. Né? Então, é isso. Inclusive, né, hoje foi o último dia da Datacom de Gerdau, Banco do Brasil e a nossa querida Petrobras. Então, amanhã todos esses papéis ficam ex, né? Então, Petrobras, só para a gente dar um último review aí com esses preços de hoje,
Aqui é o 28,30, que não consegue romper, tendência de baixa no curtíssimo prazo, segue firme e forte. Se conseguir ficar acima desse 26,60 e romper esse 27,70, começa a formar um sinal de reversão. E se romper o 28,30, show de bola. Perdeu o 25,60 é onde eu acho que o papel pode fazer, é o que o papel acredito que o papel pode fazer, pela tendência de baixa no curtíssimo prazo, pelo o que está acontecendo com o petróleo caindo forte, né, nesses últimos dias, perder esse 25,60 e voltar para R$24. Aqui para mim é um pontaço de compra. Só que aí, né, tem que ponderar essas coisas, né, como as estatais serão utilizadas nesse novo governo, né, se vão ser como nesse último, de forma eficiente, ou vão ser instrumentos da ineficiência. Né? Então aí precisa entender como é que serão os próximos anos da Petrobras, do Banco do Brasil, e se julgar que vale a pena, né, esses R$24 eu acho um belíssimo preço, ou quem sabe, né, se romper esse 28,30, anular a tendência de baixa de curtíssimo prazo, e aí dar uma boa compra a favor, né, da tendência de alta de curto prazo e na reversão da tendência de baixa de curtíssimo prazo. Beleza? Bom, o que mais que teve? Né, os bancos, né, a gente estava olhando, né, todos voltaram para o último topo, né, e devolveram. Itaú, próprio Bradesco devolvendo, né, Banco do Brasil aí não está no último topo, né, está bem longe, está no último fundo, teoricamente aqui. O que eu falei, cara, se fosse em um momento comum, normal, que não tivesse uma influência tão brutal do macro, né, o macro sempre é muito importante, mas tem coisas micros que sobressaem às vezes, mas aí tem uma influência brutal do macro da curva de juros, aqui para mim é uma compra absurda, né? Uma compra absurda. Então, nossa, olha, não estopa os papéis, né? O papel caiu 10% do ponto que a gente zerou. A gente estava comprado aqui, a gente encerrou com um stop de 4%, podia já estar perdendo 12%, né? Tem que estopar, né? Quando muda o cenário, tem que estopar. É a mesma coisa de B3. Pô, você acha que eu não queria comprar B3 aqui, ó, quando fez esse movimento, voltou para os R$11. Você acha que eu não queria? Mas, pô, difícil, né? Mesma coisa, voltou para o último fundo perdido, não conseguiu romper, segue com a tendência de baixo e curtíssimo prazo, perdeu 11,70, espaço para voltar para o 11, 10,50. Aqui, com certeza, 10,50, R$10 tem que colocar alguma coisa, né? Porque papel nesses níveis aqui é muito, muito, muito barato. Beleza? Bom, destaque de alta, né, para Copel, esse plano de privatização do governo, então se vingou, isso, o papel reagiu muito bem. Também nessa Sanepar faz parte, eu não li se tem coisa também para Sanepar, acho muito mais difícil, mas andou nesse mesmo processo, né? Aí o setor, né, Magazine subindo, Marisa subindo, mas não é aquela coisa, né? Magazine subiu 7, no mês cai 24, né? No ano cai 53. Então, né, então é isso que eu estou dizendo. E do lado negativo, né, Klabin, quem sabe, está voltando para mais um preço mais interessante. É que essa coisa de China pode azedar um pouco, né? Suzano também, devolvendo um pouco dos ganhos, enfim, né? Agora tem que ficar de olho em VVB11, né? Pode ser uma alternativa aí para colocar nos portfólios, né? BDR, inclusive, é o que eu tô tentando estudar um pouquinho, né? Trazer algumas alternativas para o pessoal lá do Infobolso, algumas coisas de BDRs. Como eu falei, é muito difícil encontrar material, pelo menos eu nunca encontrei um material de qualidade, assim, de análise de resultados, tudo isso. Pelo menos eu nunca encontrei, porque eu também nunca pesquisei muito bem, né? Então eu estou pesquisando em busca de alternativas para me ajudar, né? Para ter um research para me ajudar nesse processo de entender as empresas, tudo. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser uma das alternativas aí, estudar um pouquinho de BDR. Talvez seja uma boa pedida aí para o portfólio nos próximos meses aí, né? Até o que eu acho, né, que seria justo comprar o Ibovespa próximo da faixa dos 100 mil pontos, tá? Vamos ver se reverte tudo isso. Parece muito difícil, mas vamos ver. Parece muito difícil.
E se aparecer boas oportunidades, que bom que caiu muito, né? Então não vai comprar papel em topo, vai comprar papel ainda com boa relação de risco-retorno. Mas aparentemente não é este o caso. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço. Quero ver se amanhã eu consigo voltar com a câmera. Tomara que eu consiga ajustar tudo isso. E, faltou uma coisa, pessoal. Calendário econômico, só pra gente encerrar aqui, tá? Sim, senhora. Hoje a gente teve boletim Focus, tal. Amanhã a gente não tem nada de indicador econômico. A gente só tem os discursos dos presidentes do Fed, tá? O mais importante é às 4h45 do Bullard. Quarta-feira a gente tem dados importantes nos Estados Unidos. Um dado muito importante nos Estados Unidos, que é o núcleo de pedidos de bens duráveis, que é o PCE, que é a inflação mais acompanhada pelo Banco Central norte-americano. Então 10,5 na quarta-feira vai ser bem importante, tá? Tem uns dados também, os PMIs, né? Também vale lembrar, tem PMI na Europa, tem PMI nos Estados Unidos, também vale a pena. O PMI é 11,45, tá? Um PMI 11,45 vai trazer alguma volatilidade. E ata do Fed às 4 horas. Eu acredito que não, assim, lógico que é muito importante a ata do Fed, sempre, mas eu não acho que vai fazer tanto preço, porque já mudou tanto o cenário em relação à inflação. Eu acho que vai ser mais importante as falas dos presidentes do Fed amanhã do que a própria ata do Fed, né? Aí, quinta-feira, feriado nos Estados Unidos, né? Dia de ação de graças, mas aqui vai ser bem importante às 9 horas o IPCA 15 de novembro. Sexta-feira, o mercado norte-americano abre, né, às 11h30, mas vai fechar 1h, quer dizer, né? Vai ser muito rápido aí, não vai ter volatilidade nenhuma. Então, quinta e sexta-feira, dia de liquidez extremamente reduzida. Beleza, pessoal? Então é isso. Só para fechar, né? Mercado norte-americano, uma ligeira queda de 0,40. Importante aqui, enquanto acima do 3.860, 3.900, o mercado norte-americano segue firme e forte, com a tendência de alta de curtíssimo prazo, com espaço para voltar para esse 4.120. Tá certo? Agora sim, tamo junto, uma ótima noite e até amanhã.